O primeiro texto que eu vou ler a vocês é Tiago 1:26. Diz assim, Tiago 1:26. Depois nós vamos ler o capítulo 3 de Tiago, alguns versículos. 1:26 de Tiago diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. No 3, versículo 2 até o 4, diz assim do Tiago: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Versículo 8 do 3. E a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? E assim por diante. Irmãos, na igreja, alguns que ainda não são verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus. Lógico, estão aqui, foram batizados, estão aprendendo, estão em grupos de discipulado, estão procurando. E eu batizei há pouco tempo um casal, estão querendo discipular, eles estão já com problemas, marquei hora com eles no escritório e eles não vêm. É difícil pastorear. Então há pessoas na igreja que ainda não são discípulos, infelizmente, não são seguidores reais de Cristo. E infelizmente as igrejas evangélicas, a maioria não tem discipulado. Aquilo que é a ordem final de Jesus para irmos e fazermos discípulos, não é obedecido nem pelas igrejas. E o que é acusado? São aqueles que fazem o que querem na igreja. Eles falam o que lhes dá na telha. Acusam, julgam, sem se importarem com a discriminação de pessoas aceitas por Deus. Eles supõem-se ser religiosos, como nós lemos aqui, mas enganam-se, pois não refreiam a língua. Qualquer um que se considere religioso entre nós aqui e fala além do que devia, um espírito de críticas, comete um tremendo engano. Ajuda a aumentar o diz-que-diz-que na igreja, entre irmãos, e prejudicam o ambiente de santidade e respeito que deve ter a igreja. Como discípulos de Cristo, nós temos de nos submeter a quem é a autoridade sobre nós. E quem é a autoridade sobre nós? Se com a nossa boca, irmão, isso é a palavra diz em Romanos, se com a nossa boca
confessarmos Jesus como Senhor, é certo que fazemos a melhor confissão. Não há outra melhor. Pois em Coríntios, 1 Coríntios 12, 3, é declarado que ninguém pode fazer uma confissão como essa, senão pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo nos dá a condição de confessarmos que Jesus é Senhor das nossas vidas. Se confessarmos de coração, Cristo torna-se realmente Senhor das nossas vidas. Jesus passa a ser realmente o nosso dono, a autoridade máxima sobre nós. Muitos querem se converter para receber bênção, mas não querem o principal que Jesus apresenta, que é se assemelhar a Jesus, que veio em obediência total do seu Senhor, seu Pai, e que não fez nada aqui que não fosse em sujeição ao Senhor, seu Pai. Se cremos em Deus por meio da revelação da sua palavra a nós, nos tornamos submissos a Cristo em tudo. Esse é o nosso tema. Submissos a Cristo em tudo. Podíamos repetir esse tema? Submissos submissos a Cristo em tudo. E tudo significa tudo. Não fica nada fora. Então nós propomos nesta manhã, irmãos, neste tema difícil para se apresentar. Primeiro eu precisei falar comigo mesmo em 30 versículos, e tem mais versículos, não dá para ler, é para mim isso. Você quer que eu leia uns 2 aqui? Não, não vou ler. Todos nós precisamos saber, todos nós precisamos saber que temos de estar submissos a Cristo em tudo. Bate no irmão aí e fala: viu, irmão? Em tudo. O que significa que nós não podemos ser sujeitos a Cristo em certas coisas e deixar outras de fora. É em tudo mesmo. E você pode ver que está faltando muita gente, porque eu orei para que não viessem aqueles que não estivessem preparados a essa palavra. Bate no irmão e fala: você está preparado, você veio. É difícil. Então, os textos que nós lemos e que deixamos ainda de ler outros, vamos falando alguns ainda mais, eles nos farão saber que, primeiro, temos de submeter a Cristo o nosso falar. O nosso falar. Temos de submeter a Cristo o nosso falar. É o primeiro tema. E o versículo no qual eu me baseio está em Tiago 3, 2 a 4, que nós já lemos. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão ou varoa, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. A melhor maneira, irmão, de refrear a língua não é simplesmente guardar silêncio, não falar, mas é levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Finalmente, irmãos, diz Filipenses 4:80, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável,
de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Deus está falando comigo. Não o injusto, o que é feio, o que é desagradável, o que é pior, mas coisas assim nobres, boas, belas, coisas para elogiar e não para criticar. É a palavra que está falando. Vejam o que diz Mateus, olha, agora é Jesus direto. Mateus 12, 36, 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras será condenado. Jesus que está falando. Segundo, irmãos, a língua é fogo. A língua é fogo. Basta uma faíscazinha para incendiar uma floresta toda. Com a nossa língua, podemos criar desconfiança entre irmãos. Você sabe que o irmão chegou para mim essa semana e disse: aquele irmão não tem caráter. E ele não tem mesmo. Mas não é para ficar falando. É para que nós cuidemos. Quem Deus traz para aqui é porque é pessoa que Ele quer mudar. Ele quer abençoar. Então aquele irmão ainda não tem caráter. E por isso nós vamos ficar criticando? Não. Nós vamos trabalhar como temos trabalhado com ele. Dá trabalho. Ele nem vem sempre, porque ele fica desconfiado. E hoje é capaz deles falarem sobre isso. Ele não vem. Mas ele vai vir. Ele vai ser transformado pelo Espírito Santo. Amém? Então veja. A língua é fogo. Com nossa língua nós podemos criar desconfiança entre irmãos e arruinar toda a igreja. Por que eu estou falando nesse tema hoje? Porque alguns irmãos me pediram: Abílio, você percebeu que a nossa igreja nunca teve disque-disque, que agora está tendo? Não. Eu não sabia que está tendo disque-disque. Mas se está tendo, vai acabar hoje, em nome de Jesus. Porque Deus trouxe vocês para vocês que vivem a realidade bíblica, passem isso àqueles que ainda não estão vivenciando essa realidade. Ora, a língua é fogo, diz a palavra. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira de existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Tiago 3:6. Há dois tipos de fogo na Bíblia. Dois tipos de fogo na Bíblia. Um fogo é posto pelo Espírito Santo. Vocês se lembram? De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. O Espírito Santo encheu a igreja de dons espirituais como fogo. E o próprio João Batista disse: eu batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, um fogo da igreja, graças a Deus, é posto pelo Espírito Santo. E essa igreja é fogueada pelo Espírito Santo. E a gente vai para o acampamento para estar lá e sai de lá ainda mais cheio do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Esse curso que estamos fazendo aqui de evangelismo vai causar um enchimento extraordinário do Espírito Santo nessas 112 pessoas que estão cursando.
Creio e falo amém. É isso aí, é o fogo que o Espírito está colocando em vocês e que está em vocês. Louvado seja Deus. Aleluia. E agora estou lembrando da minha avó. A Neide fala, você já falou, mas tem que falar, Neide. A minha avó era uma benção. Ela era pentecostal. Mas não é porque ela era pentecostal. É porque ela era uma benção. Ela que hospedava os seminaristas presbiterianos. Nós éramos vizinhos. E os seminaristas vinham para a igreja. E ela levava os seminaristas para casa. E ela gostava de agradar os seminaristas. Um dia ela pediu para a filha, vai comprar um vinho do Porto para agradar os seminaristas. Vó, vai. Na Lusitana, era caro. Aí chegou, pôs um cálicezinho para agradar. Ele, não bebo, dona Mariana. Eu fazia assim para ele. Bebe pelo menos um pouquinho para agradar quem está querendo te agradar. Né? Assim era minha avó. E eu estou me lembrando dela. Eu dormia ao lado do quarto dela, tinha uma porta fechada. E eu escutava ela orar todas as noites, 3 anos, pedindo o fogo do Espírito Santo. Eu falava, mas como é que vai ser isso? Ela já é uma fogueira. Aí fomos para uma vigília. Lá para as 11, começou às 7h30. 11h30, Deus deve ter falado lá, incendeia essa mulher, ela faz 3 anos que está pedindo, manda fogo. E veio o Espírito, tomou conta dela, ela começou a glorificar, falar línguas estranhas, e virou aquela coisa 3 dias sem parar. Chegou lá em casa, ela foi contar para o meu avô em língua, ele começou a chorar. Não entendia nada. Hoje eu entendo. A igreja cheia de fogo como essa. Quem tem não precisa falar. Eu sei, lá em casa tem, eu não tenho, outros têm. O fogo do Espírito nos incendeia com dons para serem usados, aplicados para o bem da cidade de Bauru, da região e do mundo. Eu falei isso para não ficar com a coisa contrária da ira. Fique com o fogo. Fique com o fogo do Espírito Santo. O outro que é posto pelo diabo para destruir tudo que for bom na igreja. Ele toca fogo para prejudicar, especialmente nos casais. Ele trabalha mais nos casais. Por isso que ele chamou os casais para que nós orássemos. Porque ele não gosta de família. Ele quer destruir as famílias. O primeiro trabalho do diabo é pôr fogo para destruir tudo o que é bom. A língua, nenhum dos homens é capaz de domar. Então, aí, para que eu vou falar se nós não somos capazes de domar? Mas vou te dizer, a palavra está dizendo que nós somos capazes de guardar a língua do mal. Nós somos capazes de refrear a língua. Nós não conseguimos domá-la, mas temos possibilidade. Porque a língua é mal incontido. Ela é carregada de veneno mortífero. Isso é a palavra que está falando, não sou eu. Com ela nós bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela nós amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Fala Tiago aí 3, 8 e 9. A língua, irmãos, é indomável. A língua é como um veneno de cobra, que assassina, que mata. Com a mesma língua abençoamos, quando saímos para evangelizar, e com a mesma língua também amaldiçoamos quando criticamos pessoas recebidas por Deus, nossos irmãos.
O juízo que fazemos de um irmão, quando o julgamos por alguma coisa, é proibido. Acho que eu vou repetir isso para mim mesmo. O juízo que nós fazemos de um irmão, quando o julgamos por alguma coisa, é proibido. O cristão não tem o direito de julgar o seu irmão. Vejam o que diz Jesus a essas pessoas que bombardeiam de crítica aos outros, fazendo o jogo do sou mais santo do que ele. Em Mateus 7, 1 a 5 fala assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Porque vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco, argueiro significa cisco, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu tens uma trave no teu. Hipócrita, isso quem está falando é Jesus. Hipócrita, é Jesus. Está falando para mim, hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Ed, eu pus aqui exemplo, conversa com o Ed, não conversei. Você deu um testemunho esses dias sobre isso. Você lembra, não? Do cisco e da trave? Não, então obrigado. Aqui fala consulta o Ed. Né? Terceiro ponto, irmão. Uma igreja legalista. Essa é boa, né? Uma igreja legalista. Não faz isso, não faz aquilo. Você quer ver? Tem uma irmã querida, bonita, e ela se converteu há muitos anos atrás. Ela era bem mais bonita que hoje. E ela chegou aqui com um vestidinho, ela casada, aqui em cima e o vestido aqui embaixo. Quer dizer, as duas coisas mais bonitas que ela tinha, ela mostrava as pernas e os seios. Nunca nós falamos com ela para baixar o vestido e para subir o vestido. Quem falou com ela foi o Espírito Santo. Ela está aqui. Ela subiu o vestido e baixou o vestido. Aqui não é uma igreja legalista. Nunca foi. Eu perguntei a um amigo meu, irmão Honório, que na igreja dele, as mulheres têm que usar saia até lá embaixo. Por quê, irmão Honório? Porque é bíblico. Ah, mas elas põem chumbo. Não, então não é bíblico, porque na Bíblia usava saia comprida, mas com chumbo. Então, nós precisamos ter cuidado de pôr regras na igreja. Muito cuidado. Eu não sou muito a favor de homem com cabelo comprido, mas não tem importância, é costume, e eu fico suportando. Aí, um dia ele vai ter que tirar. Quando? Quando ele passar no vestibular. Pode ver que tem 3 ou 4 aí. E eu estou abraçando, eles são carecas. Então eu espero. O outro continua com o cabelo comprido porque não passou. Bem feito. Amém. Não faz isso, não faz aquilo, é uma igreja legalista. Não somos mais assim, uma igreja legalista. Graças a Deus. O importante para nós hoje é procurar cultivar bons relacionamentos. Tratar os irmãos com gentileza, com consideração. Seria desagradável se continuássemos como antes, quando nós criticávamos o irmão, porque comia isso e bebia.
por causa do dia. Eu tenho uma família que eu amo muito, que estava aqui conosco, e por causa do dia saiu. Não vamos mais fazer que a comida e aquela bebida abençoadas por Deus pelas nossas orações. Eu me lembro de vovó outra vez. Ela pegava a garrafa do vinho que estava na mesa naquele dia, daquela macarronada. Para que nós não julgássemos, ela pegava a garrafa, punha no chão e fazia oração. Abençoava, depois punha na frente da mesa. Eu não estou recomendando beber vinho. Se você é abstinente, louvado seja o Senhor. Porque a Bíblia fala que aquele que bebe não fala do que não bebe. E o que não bebe não fala do que bebe. Lógico que lá está falando com parcimônia. Quando nós criticávamos, irmãos, porque comia e bebia isso ou aquilo. Ou quando nós víamos alguém no bar. Nossa, o cara está no bar. Olha o que aconteceu comigo. Eu estou em... Como é que chama aquela cidade de Bauru? Aqui pertinho. Tibiriçá. Eu estava pregando em Tibiriçá com um grupo. E uma senhora chegou e disse: me abençoa. Eu falei: a senhora está indo para o bar? Estou. E a senhora vai comprar bebida alcoólica? Não. Mas não. Você vê que julgamento bobo. O que a senhora vai comprar? Guaraná. Abençoei ela. Ela foi, daqui a pouco ela passou com o Guaraná. E eu falei: mas que pastor que você é. Quem é que mandou você falar que ela ia comprar bebida alcoólica? Por causa do bar. Vai no bar. Mas tem gente que vai no bar, não é para comprar bebida alcoólica, é para comprar Guaraná. Cuidado com a crítica, com o julgamento. Eu estou falando que eu sou igual a vocês. Eu não sou melhor. Tanto é que eu tenho 30 versículos para obedecer sobre a língua. Nós não mais, irmãos, graças a Deus, não nos preocupamos indevidamente com os outros. Já nós temos bastante com que nos preocupar, cuidando de nossa própria vida diante de Deus. Não vamos mais fazer que a comida e aquela bebida abençoadas por Deus através de nossas orações se torne um meio de envenenar a nossa alma. O reino de Deus nada tem a ver com o que entra pela boca, mas sim com o que sai da boca. Nós temos de entender isso, porque olha o que a palavra fala no Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Isso é que é o reino. Temos de considerar, irmãos, no entanto, como diz a palavra, que é bom não comer carne. A Bíblia fala, é bom não comer carne. Nós vamos comer no acampamento. Eu cheguei para uma pessoa, nosso irmão que não vem aqui, e falei: escuta, eu precisava de um bezerro teu, você não me dá um bezerro? Ele falou: não dou. Oh, rapaz, eu preciso ter para o acampamento. Não vou dar um bezerro, porque é pouco, eu vou te dar uma vaca inteira. Então nós temos uma vaca aí, para o acampamento, você vai comer a vaca. E nós criamos porco, vai ter porco. Nós já criamos peru, aquele de orelha grande, coelho. Nós tivemos 200 coelhos. Ninguém gosta de coelho, ninguém gosta de peru, nós acabamos. Mas porco continua, vai ter vaca e vai ter porco. Fala amém, você que gosta de carne. Mas olha o que fala a Bíblia aqui. Olha aqui, agora eu vou ter que achar aqui. Ó. Ai. Porque o reino de Deus, já li, não, já achei.
é bom não comer carne. A Bíblia que está falando. Nem beber vinho. A Bíblia que está falando. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Tomemos muito cuidado com isso. Eu estava numa festa nossa, aniversário de alguém, e tinha algumas pessoas não irmãs nossas, e vi que havia muita bebida. E aí eu inventei uma história para ver se provocava aqueles irmãos pararem de beber cerveja. Falei, vamos ver os peixes. Vamos todos lá para o lago. Todos foram, mas foram com a garrafa de cerveja e o copo da mão, porque não adiantou nada. Aí eu perguntei para o dono da festa, quantas cervejas você comprou? 90. Puxa vida, você é irmão da festa, compra 20. Compra no máximo 30. Bebe e acaba, pronto. Mas 90. Então é o seguinte, não é quem bebe só, é quem compra. Se você der uma festa e quer servir uma cervejinha gostosa porque está calor, compra um pouco. Quando eu tinha um grupo de evangelismo, alguém sugeriu, agora nós podíamos fazer uma festa como no Rotary. Era um grupo de empresários, tem aqui alguns convertidos naquela época. Aí um falando, a gente traz a carne, outro traz a cerveja, tudo bem. Só que a hora que chegou da cerveja, eu fui lá ver. Tinha 2 caixas desse tamanho. Falei, muito. Irmão, você não sabe, essa gente bebe. Mas vamos levar só uma caixa. Se acabar, a gente vem buscar outra. Então é isso. Se nós oferecemos muito, lógico, o calor a gente bebe mesmo. E provoca o julgamento dos outros. Então é isso que é bom, não beber vinho demais. E comer carne demais. Para que o irmão não venha tropeçar, a te julgar. Voltemos para o Tiago, irmão. 3, 10, 12, diz assim, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Irmãos, assim não dá. Acaso pode a fonte dar água pura num dia e no outro dia dar água impura? É claro que não. Palavrões, maldições, elogios, bênção, saem da mesma boca. Está falando a palavra. Produzidos pela mesma língua. Essa língua, ela xinga, maltrata e abençoa. Assim não dá. Temos que mudar. E aí eu pergunto para vocês, temos que mudar, amém? A verdadeira sabedoria que vem de Deus é vista no relacionamento com o nosso próximo. É cheia de gentileza, de bom senso, de misericórdia, e é para lá de abençoada. Não tem 2 caras. Podemos ter uma comunidade que vive e anda no Espírito Santo, podemos ter uma igreja saudável, sólida, bem-sucedida, e que Deus aprova, se nossos relacionamentos
forem cheios de dignidade e honra, em nome de Jesus. E agora faço aqui um parênteses, está terminando aqui. Igreja que é a igreja de Cristo, mantém comunhão com Cristo. Vou repetir. Igreja que é verdadeiramente igreja de Cristo, primeiramente mantém comunhão com Cristo, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Sem essa comunhão não é igreja de Cristo. Igreja que é igreja de Cristo mantém comunhão uns com os outros. E a gente fala, porque Jesus fala isso, deixa claro. Não é a Bíblia, já foi a Bíblia. A Bíblia hoje, delas estão tirando doutrinas que separam as igrejas. A comunhão não separa, une. Tanto que se tiver alguém ainda nessa igreja que não tem comunhão com outra pessoa, se quiser estar lá, tem que ter comunhão. E é fácil, tem um remédio facinho, chama-se perdão. Ele pode ser usado de duas maneiras, esse remédio. Você pedir perdão ou você perdoar. Muda tudo. Eu estava separando dessa mulher linda aqui que chama Neide, minha esposa. No dia do nascimento da minha neta, chamada Thaís, que estava uma alegria danada, eu estava aborrecido. Porque não dava mais. Mas tinha um remédio. E eu sabia, eu já era pastor. Aí chamei o meu pastor, Milão. Milão, eu não aguento mais a tua mãe. Aí ele falou, pai, quem é o cabeça aqui? Pode ir embora, já sei. Voltei para amar essa mulher. Para servir essa mulher. Para abençoar essa mulher. Para querer essa mulher. Para exaltar essa mulher. Para fazer tudo o que... Mudou tudo. Leia o meu livro sobre família. Eu sou igual a vocês. Deus está pregando para mim. Aí a hora que eu deito, eu abençoo ela. Ela foi operada do coração, de vez em quando tem umas dores, eu oro ela amanhã sem dor. Mas aí teimosa, vai passar roupa, volta a dor. Para de passar roupa. E tem uma senhora que me procurou, Mabílio, ele só quer fazer sexo comigo na segunda-feira. Falei, por que a senhora? Porque é o dia de passar roupa. Muda o dia de passar roupa. Tudo tem jeito para o casal. Tudo tem jeito para o casamento. Tudo tem jeito. Tudo é possível aquele que crê. E quando você não tem mais possibilidade, Jesus fala com você: crê somente. Crê somente. Muda tudo. Terminando. Jesus nos deu um novo mandamento. Amem-se uns aos outros. É o mandamento novo. Ele fala assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Se nós somos realmente discípulos cristãos, nós temos que nos sujeitar ao novo mandamento, que supera e suplanta os mandamentos antigos, porque ele é novo. E o que é o novo mandamento? Ameis uns aos outros. E amar o irmão como ele nos amou. Eu vou repetir para você falar amém para ajudar aqui a igreja, porque essa igreja é boa. Essa igreja é ótima. Essa igreja é abençoada por Deus. Essa igreja é cheia do Espírito Santo. Essa igreja é testemunho na cidade de Bauru, na região.
Esta igreja é aquilo que Deus está fazendo para que ela seja testemunho. E aí, diante desse novo mandamento, Paulo disse em Romanos 13, 10, ele fala assim: o amor não pratica o mal contra o próximo. Paulo fala isso. O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Eu posso falar isso, porque eu vou sair na televisão, até o Japão vai me ouvir. O Japão já foi o país que mais me ouviu. Depois passou para a China, depois para os Estados Unidos. E graças a Deus por essa televisão nossa, que leva essa palavra. Então, irmãos que estão me ouvindo e me vendo lá, olha só, ó. Vos ameis uns aos outros, porque o amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Não é o sábado, não é o domingo, não é não matarás. Isso Paulo repete no 13 de Romanos. O que é então o mandamento? É o mandamento novo de Jesus. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, disse Jesus, que também vos ameis uns aos outros. Ó, você que está prestando atenção, você veio hoje aqui porque Deus te trouxe. Deus que te trouxe. Sempre, eu orei muito, não traz aquele que não está preparado para ouvir essa palavra. É você. Fala aí para o irmão, viu irmão? Viu irmã? Olha só, o que Jesus está falando aqui. Ora, se cumprir toda a lei, resume-se em amar ao próximo como a nós mesmos e aos irmãos como Jesus amou. Então, se o novo mandamento for obedecido por nós, não precisamos de mais nada. Né, Robson? Você que está comendo aí a palavra. Nós não precisamos de mais nada, de regra, dessa coisa. O fundamento está aqui escrito. Ele deu um novo mandamento para possibilitar, com o Espírito Santo, a possibilidade de fazermos como Ele quer que a gente faça. E aí, então, é o seguinte: se cumprir toda a lei, não matarás, não julgarás, não guarda o dia do sábado, aqueles 10 aí, tudo isso aí, né? Se cumprir toda a lei, resume-se em amar ao próximo como a nós mesmos, e aos irmãos como Jesus nos amou, então, se o novo mandamento é obedecido por você, por nós, não precisamos de mais nada, de regra nenhuma, não faz isso, não faz aquilo, nada. Amemos uns aos outros, e assim não vamos mais tropeçar no falar. Seremos perfeitos varões, capazes de refrear a nossa língua e todo o nosso corpo. Levaremos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos, e isso é certo, falo com convicção, e estaremos submissos a Cristo em tudo. Até no falar. Amém? Senhor, abençoa essas pessoas que o Senhor trouxe para nos ouvir. Abençoa primeiramente a nós, para que sejamos modelo, exemplo dessa situação tão difícil, de regras, de diferenças doutrinárias, para que nós nos foquemos naquilo que é o mais importante, que é nos amar, que é nos perdoar, que é nos servir, que é nos abençoar. E nunca
criticar e julgar o nosso irmão. Em nome de Jesus, encha-nos do poder do Teu Espírito, para que haja possibilidade em nós de Te obedecermos. Em nome de Jesus, que esta igreja continue a ser uma igreja não legalista, uma igreja que ama os irmãos, que perdoa, que serve, que evangeliza e discipula. Tudo para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Amém e amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.